O relógio antigo marcava 6h47 da manhã, quando o primeiro grito ecoou pela casa simples, em Uberaba. Dona Célia, acostumada ao silêncio matinal do interior, correu até o quarto do filho. Lá estava Lucas, sentado na cama, suando frio e repetindo uma frase que ela não compreendia. A luz. A luz me chamou de novo, mamãe. Ele tinha apenas 5 anos. Até então, um garoto comum, curioso e gentil, mas naquela manhã algo nele havia mudado. Seus olhos, antes vivos, pareciam mirar um ponto distante, como se vissem algo que mais ninguém conseguia enxergar. No chão, seus lápis estavam espalhados, e sobre o caderno, rabiscado com pressa, havia apenas um nome: Francisco Cândido Xavier. Nos dias seguintes, a rotina da família virou um quebra-cabeça de sustos e incertezas. Lucas começou a falar frases que deixavam os adultos desconfortáveis. Em uma tarde, enquanto observava o pôr do sol, ele disse calmamente: "Mamãe, quando eu era chico, eu gostava de ver o céu assim. É quando os espíritos ficam mais próximos." A mãe, atônita, tentou sorrir. Pensou ser imaginação de criança. Mas o pai, Marcelo, homem prático e pouco dado à fé, começou a se incomodar. "De onde ele tira essas coisas?" perguntou. E ninguém soube responder. O garoto, no entanto, não parava. Começou a escrever cartas longas com uma caligrafia madura demais para a idade. As palavras, por vezes, soavam como mensagens de consolo, endereçadas a pessoas que ninguém conhecia. Para Dona Nair, com saudade do filho que partiu. Quando questionado, Lucas dizia apenas: "Eles me pedem para escrever. Eu só obedeço." O caso chamou a atenção de uma psicóloga da cidade, doutora Helena Vasques, que, intrigada, decidiu estudar o comportamento do menino. Ao chegar a casa, notou algo curioso. Lucas a recebeu com educação, mas antes mesmo de ela se apresentar, ele disse: "Você veio buscar respostas, mas o que vai encontrar é fé." Helena ficou em silêncio. Tentou conduzir a sessão com perguntas simples, mas o menino respondia com uma lucidez perturbadora. Falava de médiums, de psicografia, de planos espirituais, termos que nenhuma criança de 5 anos deveria dominar. Naquela noite, ela registrou tudo em um relatório e o enviou ao Instituto de Neurociência e Comportamento de São Paulo, onde trabalhava como colaboradora externa. O assunto, inicialmente tratado como curiosidade infantil, acabou ganhando uma proporção inesperada. Em poucos dias, uma equipe de cientistas e neurologistas se deslocou até Uberaba para analisar o caso de perto. O objetivo: entender se o fenômeno era fruto de alguma condição neurológica, influência familiar, ou se havia algo além da compreensão humana. O líder da equipe, Dr. Augusto Moreira, renomado especialista em neuroplasticidade, foi o primeiro a encontrar o menino. Antes mesmo de iniciar qualquer teste, Lucas o cumprimentou. "Você não acredita em nada do que não pode medir, não é?" Augusto parou por um instante. "E por que você diz isso?" "Porque já nos vimos antes. Na outra vida você era cético também." O cientista tentou manter o profissionalismo, mas o arrepio em sua nuca o traiu. "Não existe lembrança de vidas passadas", pensou. "Isso é psicologia infantil." Ainda assim, havia algo naquele olhar que o desafiava. Durante os testes iniciais, Lucas demonstrou habilidades incomuns. Respondia perguntas antes de serem feitas, escrevia palavras que não sabia ler e dizia reconhecer pessoas que jamais havia encontrado. Em um momento, ele segurou a mão de Helena e murmurou: "Você perdeu alguém. Ele está bem. Disse que o tempo cura." A mulher travou. Lágrimas lhe vieram aos olhos. O garoto descrevera com detalhes o acidente que tirara a vida do irmão dela, algo que jamais havia sido mencionado diante da criança. A equipe científica, até então convicta de encontrar uma explicação lógica, começou a se dividir. Enquanto alguns alegavam
coincidências cognitivas, outros começaram a admitir. Talvez haja algo além. Naquela noite, o Dr. Augusto escreveu em seu caderno de campo: o menino demonstra acesso a informações impossíveis de adquirir, nenhum indício de manipulação. Caso requer observação contínua. E, confesso, algo nele me perturba profundamente. O relógio marcava 23h57 quando as luzes da casa piscaram. Lucas, que dormia, levantou-se de repente. Foi até a janela, olhou para o céu e sussurrou: Eles vieram, os amigos de luz, o trabalho recomeça. Lá fora, o vento cessou. Dentro do quarto, uma estranha sensação tomou conta de todos. Naquela noite, o mistério havia apenas começado. O relógio antigo marcava 6h47 da manhã, quando o primeiro grito ecoou pela casa simples em Uberaba. Dona Célia, acostumada ao silêncio matinal do interior, correu até o quarto do filho. Lá estava Lucas, sentado na cama suando frio e repetindo uma frase que ela não compreendia. A luz me chamou de novo, mamãe. Ele tinha apenas 5 anos. Até então, um garoto comum, curioso e gentil, mas naquela manhã, algo nele havia mudado. Seus olhos, antes vivos, pareciam mirar um ponto distante, como se vissem algo que mais ninguém conseguia enxergar. No chão, seus lápis estavam espalhados e sobre o caderno, rabiscado com pressa, havia apenas um nome: Francisco Cândido Xavier. Nos dias seguintes, a rotina da família virou um quebra-cabeça de sustos e incertezas. Lucas começou a falar frases que deixavam os adultos desconfortáveis. Em uma tarde, enquanto observava o pôr do sol, ele disse calmamente: Mamãe, quando eu era chico, eu gostava de ver o céu assim. É quando os espíritos ficam mais próximos. A mãe, atônita, tentou sorrir. Pensou ser imaginação de criança, mas o pai, Marcelo, homem prático e pouco dado à fé, começou a se incomodar. De onde ele tira essas coisas? Perguntou, e ninguém soube responder. O garoto, no entanto, não parava. Começou a escrever cartas longas, com uma caligrafia madura demais para a idade. As palavras, por vezes, soavam como mensagens de consolo, endereçadas a pessoas que ninguém conhecia. Para Dona Nair, com saudade do filho que partiu. Quando questionado, Lucas dizia apenas: Eles me pedem para escrever. Eu só obedeço. O caso chamou a atenção de uma psicóloga da cidade, doutora Helena Vasques, que, intrigada, decidiu estudar o comportamento do menino. Ao chegar à casa, notou algo curioso. Lucas a recebeu com educação, mas antes mesmo de ela se apresentar, ele disse: Você veio buscar respostas, mas o que vai encontrar é fé. Helena ficou em silêncio. Tentou conduzir a sessão com perguntas simples, mas o menino respondia com uma lucidez perturbadora. Falava de médiuns, de psicografia, de planos espirituais, termos que nenhuma criança de 5 anos deveria dominar. Naquela noite, ela registrou tudo em um relatório e o enviou ao Instituto de Neurociência e Comportamento de São Paulo, onde trabalhava como colaboradora externa. O assunto, inicialmente tratado como curiosidade infantil, acabou ganhando uma proporção inesperada. Em poucos dias, uma equipe de cientistas e neurologistas se deslocou até Uberaba para analisar o caso de perto. O objetivo: entender se o fenômeno era fruto de alguma condição neurológica, influência familiar, ou se havia algo além da compreensão humana. O líder da equipe, Dr. Augusto Moreira, renomado especialista em neuroplasticidade, foi o primeiro a encontrar o menino. Antes mesmo de iniciar qualquer teste, Lucas o cumprimentou. Você não acredita em nada do que não pode medir, não é? Augusto parou por um instante. E por que você diz isso? Porque já nos vimos antes. Na outra vida você era cético também. O cientista tentou manter o profissionalismo, mas o arrepio em sua nuca o traiu. Não existe lembrança de vidas passadas, pensou. Isso é psicologia infantil. Ainda assim, havia algo naquele olhar que o desafiava.
Durante os testes iniciais, Lucas demonstrou habilidades incomuns. Respondia perguntas antes de serem feitas, escrevia palavras que não sabia ler e dizia reconhecer pessoas que jamais havia encontrado. Em um momento, ele segurou a mão de Helena e murmurou: "Você perdeu alguém. Ele está bem. Diz que o tempo cura." A mulher travou. Lágrimas lhe vieram aos olhos. O garoto descrevera com detalhes o acidente que tirara a vida do irmão dela, algo que jamais havia sido mencionado diante da criança. A equipe científica, até então convicta de encontrar uma explicação lógica, começou a se dividir. Enquanto alguns alegavam coincidências cognitivas, outros começaram a admitir: talvez haja algo além. Naquela noite, o doutor Augusto escreveu em seu caderno de campo: "O menino demonstra acesso a informações impossíveis de adquirir, nenhum indício de manipulação. Caso requer observação contínua e, confesso, algo nele me perturba profundamente." O relógio marcava 23h57 quando as luzes da casa piscaram. Lucas, que dormia, levantou-se de repente. Foi até a janela, olhou para o céu e sussurrou: "Eles vieram." Os amigos de luz, o trabalho recomeça. Lá fora, o vento cessou. Dentro do quarto, uma estranha sensação tomou conta de todos. Naquela noite, o mistério havia apenas começado. Os dias que se seguiram àquela noite foram marcados por uma inquietação silenciosa. A casa de Lucas parecia diferente, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais atento. Cada barulho, cada respiração, parecia carregar uma presença invisível. Dona Célia tentava manter a rotina, mas sentia, no fundo, que algo havia mudado para sempre. O menino acordava todas as madrugadas e, com a voz calma, pedia papel e lápis. "Eu preciso escrever antes que as vozes se calem." As mensagens que produzia eram longas, repletas de palavras suaves, conselhos, despedidas. O mais estranho, todas eram assinadas com nomes diferentes. Dr. Augusto, ao receber as cópias das psicografias, ficou em silêncio por longos minutos. O traço da escrita lembrava o estilo de Chico Xavier: curvas delicadas, ritmo contínuo e uma tranquilidade quase musical. Nenhuma criança de 5 anos conseguiria escrever daquela forma. Nenhuma. A equipe decidiu registrar as sessões em vídeo. Durante os experimentos, Lucas parecia entrar em um estado de transe leve. Seus batimentos cardíacos diminuíam e uma onda de calma se espalhava pelo ambiente. Certa vez, ele escreveu uma carta endereçada a uma senhora chamada Dona Iracema, cujo filho havia morrido há 2 anos. O detalhe é que ninguém ali conhecia aquela mulher. 3 dias depois, uma correspondência chegou ao instituto. Era uma carta assinada por Iracema Siqueira, moradora de Minas Gerais, agradecendo ao menino das cartas por transmitir uma mensagem que só ela e o filho sabiam. O doutor Augusto, homem de ciência, recuou. "Isso é impossível. Como essa mulher descobriu que o garoto escreveu algo para ela?" Helena o olhou séria. Talvez ela não tenha descoberto, talvez tenha sentido. De tudo, os cientistas, divididos entre o ceticismo e o espanto, começaram a questionar o que estavam testemunhando. Durante um exame de encefalograma, um dos aparelhos captou picos de atividade elétrica no cérebro do menino, picos idênticos aos que ocorrem durante estados de meditação profunda em monges experientes. Era como se, por instantes, a mente de Lucas entrasse em um nível de consciência além da compreensão humana. Em uma das gravações, o menino parou de escrever de repente e olhou para a câmera. Seu olhar era sereno, mas havia algo imenso nele, algo que ultrapassava a idade. "Vocês não vão encontrar respostas nas máquinas. A fé não cabe em gráficos." O silêncio que se seguiu durou mais do que qualquer palavra. Certa manhã, Helena decidiu levar o garoto até a antiga casa de Chico Xavier, hoje transformada em museu. Assim que pisou no jardim, Lucas ficou imóvel. Seus olhos se encheram de lágrimas. Aqui foi onde tudo começou. Ele caminhou lentamente,
tocando as paredes, os móveis, os livros. Parou diante de uma velha máquina de escrever e, num sussurro, disse: "Quantas saudades, Emanuel!" Helena ficou arrepiada. Ela sabia. Emanuel era o nome do guia espiritual de Chico Xavier. De volta ao instituto, Dr. Augusto decidiu realizar uma bateria de testes psicológicos para avaliar a imaginação da criança. Aplicaram exames de associação de palavras, imagens e até hipnose leve. O resultado foi desconcertante. Em todos os testes, Lucas demonstrou uma consistência de memória impressionante. Não se contradizia. Lembrava nomes, datas e locais com precisão. Durante um dos testes, ele mencionou um nome desconhecido, Sr. Antero, de Pedro Leopoldo. Pesquisando, a equipe descobriu que esse homem realmente existira e fora um dos primeiros amigos de Chico na juventude. Doutor Augusto começou a perder o sono. Em seu caderno de anotações, escreveu: "Este caso está ultrapassando o limite entre ciência e fé. Eu não sei mais o que estamos observando. Um fenômeno neurológico raro ou algo que desafia a biologia." Enquanto isso, as notícias sobre o menino começaram a se espalhar. Jornalistas locais tentaram visitar a casa, mas Célia os impediu. "Ele não é um espetáculo", dizia. Ainda assim, as mensagens de desconhecidos continuavam chegando, implorando por psicografias. Numa noite de chuva, Helena acordou sobressaltada com o telefone tocando. Era Augusto, a voz trêmula. "Venha para o laboratório, agora!" Quando ela chegou, encontrou o menino dormindo numa maca, conectado aos sensores. Na tela do monitor, o cérebro de Lucas exibia padrões idênticos aos registrados em médiums durante transe psicográfico. Mas havia algo mais, um segundo sinal elétrico, fraco, porém constante. Aparecia em sincronia com o dele, como se outra mente estivesse interagindo. Augusto olhou para ela pálido. "É impossível. Não há ninguém mais ligado ao aparelho." De repente, Lucas abriu os olhos e sussurrou: "Vocês queriam provas. Então olhem." Os sensores começaram a registrar uma sequência de impulsos organizados, formando um padrão binário. O computador traduziu automaticamente: "A vida continua." Ninguém conseguiu dizer uma palavra. O som da chuva do lado de fora era o único ruído que restava. Naquele instante, o impossível deixava de ser teoria. Tornava-se presença. Os dias que se seguiram foram de silêncio, mas não de paz. No Instituto de Neurociência, o caso de Lucas passara a ocupar cada conversa nos corredores. Os mais céticos tentavam explicar o fenômeno como coincidência estatística, manipulação de dados ou até interferência elétrica nos equipamentos. Mas nenhum argumento era convincente o bastante para dissipar o desconforto que pairava sobre todos. O Dr. Augusto, acostumado a traduzir mistérios em números e gráficos, começou a se ver cercado por perguntas que nenhuma equação podia resolver. Nas noites insones voltava ao laboratório, revia as gravações, pausava o vídeo nos instantes em que o menino, em transe, murmurava frases incompreensíveis. Em um desses trechos, Lucas dizia algo repetidamente: "A palavra é a ponte entre os mundos. Não destruam a ponte." Augusto ouviu a frase dezenas de vezes, tentando decifrá-la. Era simbólica? Uma metáfora criada por uma mente imaginativa? Ou de uma mensagem literal? Doutora Helena, por outro lado, começava a se deixar tocar pelo inexplicável. Em suas anotações pessoais, ela escreveu: "A ciência se assenta sobre a dúvida, mas há dúvidas que não pedem respostas, pedem silêncio." Mesmo assim, ela insistiu em continuar os estudos, agora com apoio de uma equipe multidisciplinar composta por neurologistas, linguistas e especialistas em psicologia infantil. O objetivo era encontrar a origem da informação. De onde o garoto tirava os nomes, as datas, as lembranças? Durante uma das sessões, o linguista Dr. Fábio Leal notou algo peculiar. Lucas usava expressões e termos que haviam caído em desuso há mais de 50 anos.
palavras típicas da forma de Chico Xavier se comunicar. Em certo momento, ao ser questionado sobre o que significava medianímico, ele respondeu sereno: "É o que sou. Um instrumento, não o som." Helena o observou em silêncio. O garoto falava com uma naturalidade inquietante, como se realmente entendesse o peso de cada palavra. O Dr. Augusto, cada vez mais perturbado, propôs um novo tipo de exame: a regressão neurológica monitorada, um procedimento experimental que utilizava estimulação magnética para ativar áreas específicas da memória. A intenção era simples: provar que as lembranças de Lucas não passavam de construções mentais criadas por associações aleatórias do cérebro. Mas o resultado não foi o esperado. Assim que a estimulação começou, o monitor captou uma sequência caótica de impulsos cerebrais. Lucas começou a respirar fundo, o corpo tenso, as mãos se fecharam com força. De repente, ele falou com uma voz mais grave, pausada, serena: "Não tentem abrir o que não podem compreender. A fé não é um experimento." As máquinas começaram a emitir ruídos irregulares. O eletroencefalograma mostrou uma sobreposição incomum de ondas cerebrais, como se dois padrões distintos coexistissem dentro da mesma mente. Um dos pesquisadores recuou, assustado. "Isso é impossível. Ele está manifestando dois estados de consciência ao mesmo tempo." Dr. Augusto interrompeu o teste imediatamente, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Não do desconhecido, mas de perder a lógica que sustentava sua própria vida. Na manhã seguinte, o instituto recebeu uma visita inesperada. O padre local, alertado pelos boatos que circulavam na cidade, pediu para ver o garoto. A princípio, Augusto recusou. "Não é um caso para padres, é para cientistas." Mas Helena o convenceu a permitir. Quando o sacerdote entrou na sala, Lucas o olhou fixamente e sorriu. "Você orava comigo, lembra? Quando eu ainda escrevia para os que sofriam." O padre empalideceu. "Meu Deus, Chico!" A atmosfera ficou densa. Helena observava o diálogo sem conseguir interferir. O homem, tomado pela emoção, começou a chorar. Lucas, sereno, apenas disse: "Não chore. O trabalho nunca foi meu, foi de todos nós." Nos relatórios oficiais, esse episódio foi omitido, mas os que presenciaram jamais esqueceram. À medida que o caso se espalhava, o Instituto começou a receber ameaças. Grupos religiosos radicais exigiam o fim dos testes, acusando os cientistas de brincar com o sagrado. Outros, ao contrário, viam o menino como um milagre e peregrinavam até Uberaba em busca de bênçãos. O equilíbrio entre fé e ciência estava se rompendo. Dr. Augusto convocou uma reunião emergencial. "Precisamos decidir se continuamos. Esse caso está saindo do controle." Helena o encarou. "Você tem medo do quê? De provar que existe algo além do que entende?" Ele respirou fundo, cansado. "Tenho medo de perder o que é real." O silêncio tomou conta da sala. Nenhum dos presentes tinha mais certeza do que era real, afinal. Naquela noite, Augusto foi o último a sair do laboratório. Ao apagar as luzes, notou uma folha deixada sobre a mesa de testes. Reconheceu a caligrafia. Era a mesma escrita arredondada, calma, precisa. No papel, lia-se apenas: "A dúvida é o início da fé." O doutor ficou imóvel. Por um instante, sentiu o ar mudar. E, embora estivesse sozinho, jurou ouvir uma voz suave ecoando ao fundo: "Continue observando, meu amigo. A verdade precisa de coragem." Ele fechou os olhos. E, pela primeira vez em toda a carreira, não quis uma explicação. O dia começou comum, mas ninguém dentro do instituto poderia prever o que estava prestes a acontecer. O ar parecia mais pesado, e até o zumbido constante das lâmpadas no teto soava diferente. Lucas estava sentado, sereno, diante de uma mesa repleta de papéis, observando-os como se aguardasse instruções invisíveis. Helena, que o acompanhava, anotava discretamente cada movimento, cada palavra dita.
Dr. Augusto, do outro lado do vidro, monitorava os sinais vitais em silêncio absoluto. Às 10h17, algo mudou. O menino ergueu o olhar, os olhos fixos num ponto distante, e murmurou: "Hoje ele vai se manifestar." Helena franziu o senho. "Quem vai se manifestar, Lucas?" Ele sorriu, um sorriso leve e, de certo modo, adulto demais para um garoto. "O mesmo que me acorda à noite, o mesmo que me dita as cartas." Os sensores começaram a registrar uma leve alteração nos padrões cerebrais. As ondas alfa se intensificaram, um sinal claro de entrada em estado alterado de consciência. Augusto ordenou que continuassem gravando. A voz de Lucas então mudou. Ficou mais grave, compassada, como se uma presença falasse através dele. "Que a paz do Cristo esteja entre vós. O corpo é breve, mas o amor é eterno." Helena deixou cair a caneta. Aquelas palavras, com aquele tom de serenidade, eram inconfundíveis. Ela as ouvira antes nas gravações antigas de Chico Xavier. O ritmo, as pausas, até a entonação eram idênticos. Augusto se levantou de repente, aproximando-se do vidro. "Isso é impossível", Lucas continuou, agora escrevendo em transe. Os movimentos eram rápidos, contínuos, como se uma força o conduzisse. As linhas se multiplicavam, e em poucos minutos ele preencheu 4 folhas. Helena, tremendo, pegou o papel assim que ele terminou. No topo, lia-se: "Mensagem a Augusto, sobre o medo e a fé." O cientista sentiu o coração acelerar. Era impossível que uma criança de 5 anos tivesse conhecimento suficiente para escrever aquilo. O texto dizia: "Caro irmão, não temas o invisível. A mente é um espelho que reflete o que acredita ver. A fé não nega a ciência, assim como a ciência não nega o amor. Um dia compreenderás que todo estudo é também uma prece, e que toda dúvida é o início de uma revelação." Augusto recuou, pálido. As palavras o atingiram como uma confissão íntima. Ele mesmo usara frases semelhantes em seus diários, escritos que jamais mostrara a ninguém. Helena, com a voz embargada, tentou interromper o transe. "Lucas, volte para nós, querido, está tudo bem." Mas o menino não respondia. Suas mãos ainda se moviam, agora escrevendo algo em um idioma desconhecido. A equipe de apoio aproximou-se, atônita. Um dos linguistas, ao observar as letras, arregalou os olhos. "Isso é latim arcaico. Ele está escrevendo uma prece antiga." Por quase 10 minutos, Lucas permaneceu imóvel, recitando palavras que ninguém compreendia. As máquinas captavam padrões rítmicos que oscilavam em harmonia. Frequência cardíaca, ondas cerebrais, fluxo respiratório. Tudo se sincronizava como se estivesse sendo regido por uma música invisível. E então, de súbito, ele parou. Abriu os olhos, olhou diretamente para Augusto e disse com voz calma: "Você pediu uma prova. Ela foi dada." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. Não era mais o cientista analisando o fenômeno. Era o homem diante do inexplicável. Após o episódio, o laboratório inteiro mergulhou num clima de reverência involuntária. Ninguém ousava falar alto. Helena recolheu os papéis e, ao compará-los com manuscritos originais de Chico Xavier, encontrou semelhanças exatas na caligrafia: inclinação, espaçamento, traços ascendentes. Um perito grafotécnico foi chamado e confirmou o óbvio: a escrita era idêntica. A notícia vazou. Em poucas horas, sites e programas de televisão começaram a noticiar o menino médium cientificamente estudado. As redes se dividiram entre fascínio e descrença. Alguns o chamavam de fraude, outros de milagre vivo. Mas para Augusto e Helena, nada mais parecia se encaixar dentro da lógica comum. Numa noite fria, enquanto analisavam os registros de áudio, perceberam algo que passou despercebido na hora da gravação. Entre as palavras de Lucas, uma segunda voz ecoava ao fundo. Mais velha, mais profunda, quase sussurrada. A tecnologia de isolamento sonoro revelou o impossível. A voz dizia em tom sereno: "Continue o trabalho, Augusto.
Eu também precisei de coragem. O doutor deixou cair os fones. Era a voz de Chico Xavier. Naquela madrugada, ele escreveu no diário do projeto: a linha que separa o espiritual do físico talvez seja apenas a incapacidade humana de perceber o todo. A dúvida, agora, se transformou em fé silenciosa, mas ainda assim, eu preciso entender. O caso de Lucas, até então tratado como estudo neurológico, agora se tornava algo maior, uma encruzilhada entre ciência e transcendência. E o mundo inteiro começava a assistir. Desde o dia da manifestação, o Instituto jamais voltou a ser o mesmo. As luzes pareciam falhar com frequência, e o ambiente, antes dominado por máquinas e protocolos, agora respirava um ar de reverência contida, como se até os instrumentos tivessem aprendido a temer o inexplicável. O caso de Lucas ultrapassara os limites da curiosidade científica e se transformara em um dilema ético, espiritual e humano. As noites de observação se tornaram longas, silenciosas e carregadas de expectativa. Era como se todos esperassem por algo, algo que não sabiam nomear, mas que sabiam inevitavelmente que viria. Dr. Augusto já não dormia. Seu semblante revelava exaustão e fascínio em igual medida. Em suas anotações, que agora soavam mais como confissões do que relatórios, ele escrevia: a razão é uma lâmpada que ilumina o quarto, mas o que fazer quando a própria luz começa a projetar sombras? Helena, por sua vez, parecia cada vez mais conectada ao garoto. Havia algo entre eles. Uma sintonia que não se explicava por empatia ou convivência. Em várias ocasiões, ela acordava de madrugada com a sensação de que alguém a chamava pelo nome. E, invariavelmente, pela manhã, Lucas a olhava e dizia: eu sei que você ouviu. A equipe reduziu as visitas externas e isolou o caso do público. Mas as mensagens psicografadas continuavam a surgir, mesmo quando o menino não estava em transe. Um dia, Helena o encontrou sentado no jardim do instituto, desenhando algo na terra com um galho seco. O que é isso, Lucas? É o mapa do caminho que ele me mostrou. O desenho representava uma figura circular com símbolos que lembravam antigas inscrições espirituais, e no centro, uma espiral que parecia girar para dentro de si mesma. Naquela mesma semana, o padre que antes visitara o garoto retornou, pedindo para acompanhá-lo em uma prece silenciosa. Lucas aceitou e, ao final, disse calmamente: o espírito está inquieto. Quer provar o que as palavras já disseram. O padre, assustado, perguntou o que isso significava. Mas Lucas apenas respondeu: o encontro está próximo. Os sensores começaram a registrar variações cada vez mais intensas em seu cérebro. Em algumas madrugadas, picos de energia eletromagnética faziam os aparelhos reiniciarem sozinhos. Câmeras gravavam pequenos lampejos de luz que se moviam em torno do menino enquanto ele dormia. Helena enviou as imagens a uma equipe externa de físicos. O relatório retornou com uma observação curiosa. O padrão luminoso não corresponde a reflexos ou interferências ópticas. Parece responder à presença humana, com comportamento intencional. Enquanto isso, o corpo de Lucas começava a apresentar sinais estranhos. Temperatura corporal levemente mais baixa, batimentos reduzidos e uma calma quase anormal. Ele não demonstrava dor, medo ou agitação. Apenas dizia: estou lembrando de tudo. É como se o tempo voltasse. Em uma noite chuvosa, Helena foi chamada às pressas. O menino havia entrado em um estado de transe profundo. Ao chegar à sala de observação, ela o encontrou sentado, olhos fechados, mãos apoiadas sobre o colo. Ao redor dele, uma luz tênue emanava. Não uma iluminação artificial, mas um brilho quase orgânico, como se o corpo emanasse energia. Os sensores começaram a registrar ondas de baixa frequência que se expandiam por toda a sala. Augusto e sua equipe acompanharam em silêncio, observando o impossível diante deles. De repente, o garoto falou em tom suave: vocês ainda procuram provas, mas a verdade não precisa ser provada, apenas lembrada.
Helena se aproximou lentamente. Lembrada de quê, Lucas? Daquilo que todos esquecem ao nascer. Por alguns segundos, o tempo pareceu suspenso. As máquinas pararam de piscar. O som da chuva do lado de fora cessou. O ambiente se tornou absolutamente imóvel. Então, Lucas abriu os olhos, e neles havia algo que ninguém jamais havia visto. Um olhar que parecia carregar séculos, sereno, compassivo, imensamente humano e, ao mesmo tempo, infinitamente distante. Ele olhou para Augusto e disse, com a voz calma de quem já conhecia o destino das coisas: "O amor é a única ciência que sobrevive à morte." O doutor, sem conseguir falar, recuou. Ele não sabia mais se observava uma criança, um fenômeno ou um eco do próprio Chico Xavier diante dele. Após o episódio, Lucas adormeceu por 3 dias consecutivos. Os exames mostraram um padrão cerebral inédito, ondas simultâneas de alta e baixa frequência, algo jamais documentado em seres humanos. Era como se a mente estivesse se expandindo em múltiplas direções, ao mesmo tempo. Helena, sentada ao lado do leito, segurou a mão do garoto e, em silêncio, pediu que ele voltasse. Na terceira noite, ele despertou. Olhou ao redor, fraco, e sussurrou: "Ele quer se encontrar." Helena franziu o senho. "Quem, Lucas?" O menino sorriu. "O espírito e a ciência." E foi nesse instante que ambos compreenderam. O encontro que ele anunciava não seria apenas dele. Seria o momento em que o mundo veria, pela primeira vez, a fé e a razão caminharem lado a lado. A madrugada começou silenciosa demais. O vento havia parado e até o relógio do laboratório parecia hesitar entre os segundos. Os pesquisadores estavam em alerta. Por recomendação de Helena, as câmeras permaneceram ligadas e os monitores ajustados para registrar qualquer variação. Lucas dormia, mas seu corpo exibia uma luminosidade sutil, como um halo de névoa dourada que pulsava em sincronia com seus batimentos. Dr. Augusto observava imóvel, tentando não deixar transparecer o nervosismo que o corroía. Às 2h37, o eletroencefalograma captou uma alteração brusca. As ondas cerebrais do garoto começaram a oscilar em padrões impossíveis, múltiplos ritmos coexistindo, como se mais de uma mente compartilhasse o mesmo cérebro. Os equipamentos começaram a emitir alarmes simultâneos, e Helena, percebendo o fenômeno, aproximou-se da maca. "Lucas?" Nenhuma resposta. A temperatura ambiente caiu 3 graus em menos de 1 minuto. De repente, o menino abriu os olhos. E não eram os olhos de uma criança. Havia neles uma serenidade antiga, uma compreensão que ultrapassava o entendimento humano. Ele ergueu a mão, lentamente, e os alarmes cessaram sozinhos. O silêncio que se instalou foi absoluto. Um silêncio tão denso que parecia vivo. Então, a voz. Baixa, firme, distante. "Não se assustem. O corpo é apenas a vestimenta do espírito. E hoje a ponte entre mundos se abrirá." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Dr. Augusto deu um passo à frente, tentando manter a razão. "Com quem estamos falando?" O menino virou o rosto em sua direção e respondeu sem hesitar: "Com o mesmo que escreveu, que consolou, que acreditou." O corpo de Francisco se foi, mas a obra continua. O doutor ficou imóvel. Era como se o tempo tivesse parado. Ele queria argumentar, duvidar, provar o contrário, mas cada célula do seu corpo dizia que algo maior estava acontecendo ali. As câmeras registraram uma leve vibração luminosa ao redor do garoto. Luzes pequenas, quase translúcidas, flutuavam como partículas de energia. E à medida que o fenômeno se intensificava, todos na sala começaram a sentir uma calma inexplicável, uma paz profunda que parecia atravessar o peito. Lucas, ou o que falava através dele, continuou: "Vocês estudam o cérebro, mas esquecem o que o habita. A consciência não nasce, apenas desperta." A voz não vinha apenas da garganta do menino. Parecia ressoar pelo ambiente inteiro, como se o ar falasse. Helena, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Por que ele?" "Porque a inocência é o portal.
Onde não há dúvida, há passagem. A energia no laboratório se intensificou. Os monitores começaram a registrar pulsos eletromagnéticos que se expandiam em círculos concêntricos. As luzes piscaram e, por um instante, todos viram uma silhueta translúcida atrás do garoto, de traços suaves, olhar bondoso e presença serena. Não havia rosto definido, mas o contorno lembrava a figura que todos conheciam das antigas fotografias de Chico Xavier. Helena caiu de joelhos, tomada por uma emoção indescritível. Doutor Augusto, em choque, não conseguia mover um músculo. A imagem olhou para ele e sorriu. Meu irmão, a razão é o instrumento da fé, mas sem amor, ela é muda. As palavras ecoaram dentro da mente de Augusto como se fossem ditas diretamente à sua alma. No mesmo instante, o monitor registrou algo impossível. Um segundo conjunto de ondas cerebrais surgira no gráfico, idêntico ao de Chico Xavier, registrado em exames médicos décadas antes. A fusão era perfeita. Dois padrões mentais coexistindo no mesmo instante, um dentro do outro, como se a mente antiga tivesse se unido à nova. O ar vibrou, e o menino ergueu as mãos. De seus dedos emanava uma luz dourada que se espalhou lentamente, envolvendo todos. A sensação era de paz, mas também de presença. Uma força viva, consciente, acolhedora. Então, a voz falou pela última vez. Não temam estudar o invisível. A fé e a ciência são os dois olhos de um mesmo rosto. Com isso, a luz se dissipou. O garoto desmaiou. As máquinas voltaram ao normal e a temperatura subiu lentamente. O silêncio que restou era tão absoluto que parecia sagrado. Helena chorava sem vergonha alguma. Dr. Augusto caminhou até a maca e observou o menino que dormia tranquilo. Encostou a mão em seu ombro e, com voz trêmula, sussurrou. Eu vi. Na gravação final, revisada dias depois, uma única frase pôde ser ouvida ao fundo, dita em tom suave, quase maternal. A vida continua, meu filho. Os relatórios foram arquivados, as gravações seladas. Mas entre os que presenciaram aquela noite, ninguém voltou a ser o mesmo. E embora os documentos oficiais descrevessem o evento como anomalia energética não catalogada, todos sabiam que haviam testemunhado algo além da ciência. Uma fusão entre mundos, uma confirmação de que a alma e o conhecimento, enfim, haviam se encontrado. A manhã seguinte nasceu silenciosa sobre o instituto. O sol parecia hesitar em tocar as janelas, como se respeitasse o que havia acontecido ali dentro. Os corredores, antes repletos de passos apressados e vozes técnicas, agora respiravam um silêncio reverente. O tipo de silêncio que só surge quando o homem percebe que não é mais o centro de todas as respostas. Lucas acordou perto das 8. Estava pálido, mas sereno, como quem voltava de um longo sonho. Helena o observava à distância, temendo quebrar aquele estado de calma. Quando ele abriu os olhos, apenas sorriu e disse, ele já foi. Disse que o trabalho agora é nosso. As palavras, simples e tranquilas, soaram como despedida e continuação ao mesmo tempo. Dr. Augusto entrou na sala, com o rosto cansado e os olhos marejados. Durante a noite, ele revisara todas as gravações, os gráficos, as medições, tentando encontrar uma falha, um erro, qualquer pista que o reconduzisse à segurança da lógica. Mas não havia falha, nenhum ruído externo, nenhuma interferência elétrica. Nada que explicasse o que haviam testemunhado. Helena se aproximou. Ele dormiu por quanto tempo? De que 5 horas, talvez um século, respondeu Augusto com um sorriso cansado. A equipe inteira reunia-se em torno do menino, mas o clima era outro. Não de pesquisa, mas de respeito. Quando Lucas se sentou, pediu papel e escreveu apenas uma frase. A ciência observou a fé e a fé observou a ciência. Ambas viram o mesmo espelho. Helena sentiu o peso simbólico daquelas palavras. Era o encerramento natural de algo que não podia ser medido, apenas sentido. Nas semanas seguintes, o Instituto manteve as investigações em sigilo.
Oficialmente, o relatório final descreveu o caso como evento psicofisiológico anômalo com indução coletiva de experiência transcendental. Mas entre as linhas frias do documento, todos sabiam que outra história se escondia. A de uma noite em que o impossível deixou de ser conceito e se tornou presença. Dr. Augusto deixou o laboratório por tempo indeterminado. Dizia que precisava reaprender a olhar. Viajou para o interior de Minas, buscando silêncio, talvez arrependimento, talvez redenção. Num caderno novo, começou a escrever algo diferente. Não fórmulas, não relatórios, mas reflexões. A primeira página dizia: quando o inexplicável toca o racional, não é a fé que muda, é a mente que desperta. Helena, por sua vez, permaneceu com Lucas e sua família. Tornou-se uma espécie de guardiã silenciosa daquilo que viveram. Sabia que a curiosidade humana era insaciável e que cedo ou tarde alguém tentaria transformar o garoto em fenômeno de mídia. Mas o menino, como se compreendesse a necessidade de recolhimento, dizia apenas: o que precisava ser dito já foi escrito. Agora é hora de viver. Certa tarde, ela o levou novamente até a antiga casa de Chico Xavier, em Uberaba. O lugar estava vazio, iluminado apenas pela luz suave do entardecer. Lucas caminhou até o pequeno altar de madeira e pousou sobre ele uma das folhas escritas durante o transe. Helena perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu sorrindo: devolvendo o que é dele. Por um instante, ela jurou ver o ar cintilar ao redor do papel. Uma pequena vibração luminosa que desapareceu em segundos. Nada sobrenatural, talvez apenas a mente buscando sentido. Mas para ela bastou. Os meses se passaram. O instituto retomou suas atividades normais, mas a sala onde ocorrera o fenômeno permaneceu lacrada. Alguns funcionários diziam ouvir ruídos leves ali dentro, como passos ou sussurros, mas ninguém mais se atreveu a entrar. No registro interno, ficou apenas uma observação escrita à mão. Sala 12. Não desligar as luzes. Um ano depois, o caso foi apresentado discretamente em um congresso de neurociência em Genebra. O Dr. Augusto, agora mais sereno, apresentou os dados sem tentar convencer ninguém. Disse apenas: a consciência talvez seja o último território não explorado da ciência, e talvez, ao estudá-la, percebamos que o divino nunca esteve fora de nós, mas dentro. O auditório permaneceu em silêncio. Alguns aplaudiram, outros desviaram o olhar desconfortáveis. Mas, de alguma forma, todos sabiam que haviam ouvido mais do que um discurso. Haviam ouvido um testemunho. Helena assistiu à apresentação pela internet. Enquanto via o antigo colega falar com voz firme e olhar emocionado, ela sentiu uma paz profunda. Lucas, agora com 6 anos, brincava no quintal, desenhando estrelas na terra. Ela o observou por um momento e perguntou: você ainda ouve ele? O menino olhou para o céu e respondeu: ouvir? Não. Agora é só silêncio. Mas é um silêncio bonito. Ela sorriu, contendo as lágrimas. Entendeu, enfim, que o verdadeiro milagre não estava no fenômeno em si, mas na transformação que ele provocara em cada um deles. Na última página do Diário de Augusto, encontrada anos depois, havia uma única frase: a alma é a equação que nenhuma mente humana conseguirá resolver, porque ela não precisa ser resolvida, apenas compreendida. E foi assim que o caso de Lucas se tornou mais do que uma história. Tornou-se uma ponte entre mundos, entre crenças, entre corações. E talvez a primeira prova de que a fé e a ciência nunca estiveram em lados opostos, apenas em etapas diferentes do mesmo caminho. As semanas seguintes ao encerramento dos experimentos pareciam tranquilas, mas a calmaria era apenas aparente. O caso de Lucas, embora mantido em sigilo, começava a se infiltrar discretamente no imaginário coletivo. Pequenas matérias em blogs espirituais e fóruns de ciência alternativa
começaram a circular, todas descrevendo o garoto de Uberaba que desafiou a lógica dos cientistas. Ao princípio, eram apenas rumores, até que uma gravação anônima da sessão de transe vazou na internet. O vídeo, tremido e de baixa resolução, mostrava apenas o rosto do menino e a luz dourada que o envolvia. Mesmo assim, em poucos dias, o arquivo ultrapassou 1 milhão de visualizações. As opiniões se dividiram. Alguns chamavam o fenômeno de milagre, outros de fraude meticulosamente encenada. Mas havia algo no olhar de Lucas, naquela expressão serena e inexplicável, que tornava impossível não sentir algo ao assistir. Helena, ao descobrir o vazamento, ficou arrasada. Sabia que, a partir daquele momento, o controle sobre a narrativa estava perdido. Jornalistas começaram a aparecer em frente à casa da família, exigindo entrevistas. Padres, médiuns e curiosos de todo o país tentavam contato, oferecendo ajuda, promessas ou ameaças. Certa noite, ao chegar em casa, Helena encontrou um envelope anônimo sob a porta. Dentro dele, uma carta escrita à mão. Vocês tocaram o que não deviam. A ponte entre mundos não deve ser forçada. Ele ainda está vulnerável. Não havia assinatura, apenas um símbolo. Uma espiral em forma de sol, idêntica à que Lucas desenhara na terra semanas antes. O medo tomou conta dela, mas o menino parecia tranquilo. Eles só estão lembrando a gente de não ter pressa. Disse isso com a serenidade de quem compreende mais do que explica. Enquanto isso, o Dr. Augusto, recluso em Minas, começou a receber cartas também. Algumas vinham de estudiosos interessados em entender o fenômeno. Outras, de pessoas que afirmavam ter vivido experiências semelhantes. Mas uma delas, sem remetente, chamou sua atenção. O envelope continha uma única folha, datilografada, com o seguinte texto: o experimento não acabou. A criança não é um canal, é o reflexo. Quando o reflexo é limpo, o outro lado observa de volta. A frase o perturbou profundamente. Quem teria escrito aquilo? Como sabiam detalhes que nunca haviam sido divulgados? Dias depois, ele retornou ao instituto, movido pela sensação de que o caso ainda não estava encerrado. Encontrou Helena exausta, mas aliviada ao vê-lo. Eu sabia que você voltaria, disse ela. Não voltei por respostas, respondeu ele. Voltei por responsabilidade. Eles decidiram revisar todo o material coletado. Gravações, exames, relatórios, anotações manuais. Foi então que descobriram algo curioso, um padrão recorrente. Durante as sessões de transe, sempre às mesmas horas da madrugada, os equipamentos captavam um sinal sonoro quase imperceptível, um tom contínuo de 432 Hz. Era a frequência exata usada em antigos experimentos com indução meditativa, e também a frequência base de várias orações antigas em cânticos gregorianos. Helena, intrigada, comentou: talvez o fenômeno não seja apenas espiritual, talvez seja vibracional. Augusto balançou a cabeça. Ou talvez tudo seja vibração, e o que chamamos de espírito seja apenas a forma mais pura dela. Enquanto isso, Lucas parecia mudar. Falava menos, brincava mais. A espontaneidade infantil voltava, mas de tempos em tempos olhava para o nada e sorria, como se escutasse alguém invisível. Certa manhã, ao ser questionado por Helena, disse apenas: ele ainda me visita, mas agora é diferente. Não precisa falar, só me mostra coisas. Coisas como o quê? Lugares que nunca vi, mas que sei que existem. Nessa mesma época, começaram a surgir relatos de outros fenômenos semelhantes em diferentes partes do mundo. Crianças que escreviam mensagens em línguas antigas, sonhos compartilhados entre pessoas distantes, aparições luminosas captadas por câmeras de segurança. O caso de Lucas parecia ter despertado algo coletivo, como se, de alguma forma, a ponte aberta naquela noite permanecesse entreaberta. O Vaticano, discretamente, iniciou uma investigação interna sobre os registros do garoto. O Instituto de Parapsicologia da Universidade de Edimburgo solicitou acesso aos dados.
E enquanto a ciência e a fé novamente tentavam reivindicar o fenômeno para si, o menino, em silêncio, seguia vivendo uma infância estranhamente normal. Mas para Helena e Augusto, a normalidade era apenas aparência. Sabiam que algo havia mudado, não apenas no menino, mas no próprio tecido da realidade. Em seu diário, Augusto escreveu: "A humanidade sempre buscou o céu olhando para cima. Talvez o segredo seja olhar para dentro, porque quando olhamos o suficiente, descobrimos que o céu sempre esteve ali." E naquela mesma noite, enquanto fechava o caderno, ouviu um leve murmúrio vindo de trás de si. "Continue o trabalho." Virou-se, mas não havia ninguém. Apenas a janela aberta e o vento suave movendo as cortinas. O mesmo vento que, de alguma forma, parecia carregar uma presença que jamais os abandonaria. Passaram-se meses desde o último contato. A vida parecia ter voltado ao ritmo normal, mas, para quem viveu o impossível, a normalidade nunca mais seria plena. Dr. Augusto lecionava em uma universidade no interior, tentando reconstruir a própria lógica do mundo. Helena havia se mudado para uma pequena cidade de Goiás, levando consigo uma sensação de dever cumprido e um silêncio que pesava mais do que lembranças. Mas o tempo, como a própria fé, tem seus caprichos, e certos mistérios não se apagam, apenas esperam o momento certo para reaparecer. Tudo começou com um e-mail, sem remetente, sem assinatura, apenas um anexo de áudio e uma frase curta. A ponte nunca fechou. Augusto, curioso, abriu o arquivo. Ouviu, em meio à estática e ruídos metálicos, uma voz familiar, fraca, serena, mas inconfundível. A razão não precisa negar o invisível. Ela apenas o mede em silêncio. Era a voz de Chico Xavier, ou pelo menos era idêntica a ela. Ele congelou diante da tela. Por um instante pensou que fosse uma pegadinha cruel. Mas o áudio estava datado de uma semana antes, e o remetente oculto usava um servidor interno do próprio instituto. Como aquilo era possível, se o laboratório estava fechado havia meses? Augusto ligou para Helena naquela mesma noite. A voz dela soou cautelosa, quase assustada. "Eu recebi o mesmo e-mail." Silêncio. "E tem mais, Augusto." Aconteceu de novo. No dia seguinte, ele viajou até Goiás. Encontrou Helena em sua nova casa com o olhar cansado, mas lúcido. Ela o levou até o quintal onde Lucas brincava, agora com 7 anos. O menino parecia saudável, feliz, e nada nele denunciava o que estava por vir. Mas quando viu Augusto, parou de brincar, ergueu a cabeça e sorriu. "Você voltou. Ele disse que você voltaria." Helena o olhou, tensa. Ele voltou a sonhar e descreve lugares que não existem neste mundo. Naquela noite, após o jantar, Lucas pediu para desenhar. O que surgiu no papel foi perturbador. Ele desenhou o interior do antigo laboratório, cada mesa, cada equipamento, até o reflexo das lâmpadas. Mas havia algo diferente. No centro da sala, desenhou uma figura feita de luz, observando o grupo. Acima dela, escreveu com letras firmes: "A ponte continua aberta." Helena segurou o papel sem conseguir falar. Augusto apenas perguntou: "Quem é essa figura, Lucas?" O menino respondeu com calma: "É você." O cientista sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo inteiro. "Eu?" "Sim, você abriu a ponte e agora precisa decidir o que faz com ela." A partir daquela noite, eventos estranhos começaram a ocorrer novamente. Objetos se moviam sozinhos, rádios ligavam sem explicação e, ocasionalmente, uma fragrância de flores, idêntica à que sempre acompanhava as manifestações mediúnicas de Chico, preenchia o ar. Helena tentava racionalizar, mas cada tentativa parecia torná-los ainda mais vulneráveis ao inexplicável. Certa madrugada, ela acordou sobressaltada. Lucas estava em pé à beira da cama, imóvel, olhando para a janela aberta. A lua iluminava seu rosto. "O que foi, querido?" "Eles estão chamando." "Quem está chamando?" Ele se virou lentamente. "Os que querem entender, os que não acreditam, mas sentem." No mesmo instante, o telefone de Augusto tocou. Era Helena, chorando.
Ele está falando coisas que não devia saber, nomes, datas, até o dia da morte de pessoas que ainda estão vivas. Na manhã seguinte, o menino nada lembrava. Parecia confuso, perguntando por que todos estavam tão assustados. Mas no caderno onde costumava desenhar, havia uma nova mensagem. A ponte é feita de consciência, e toda consciência é infinita. Os dois cientistas sabiam que algo estava recomeçando, mas dessa vez havia uma diferença fundamental. O fenômeno não estava mais contido em um laboratório. Agora, ele estava dentro deles. Dr. Augusto começou a ter sonhos lúcidos. Neles, via o próprio Chico escrevendo em uma mesa cercada de luz. O espírito o olhava e dizia com serenidade: "Você quis entender o divino, e o divino o entendeu de volta." Helena, por outro lado, começou a registrar mudanças em sua percepção. Às vezes, ao atender pacientes, sabia o que eles iriam dizer antes mesmo de abrirem a boca. Não como adivinhação, mas como se suas mentes se comunicassem num plano silencioso. Ambos sabiam que jamais seriam os mesmos. A ciência havia tentado explicar a alma, e no processo, a alma explicara a ciência. Na última cena daquela fase do mistério, Lucas olhava o horizonte e dizia: "A ponte não é um lugar, é um estado." E quando Helena perguntou o que ele queria dizer com isso, ele sorriu e respondeu: "Vocês já estão do outro lado, só não perceberam ainda." O vento soprou, leve, movendo as folhas do quintal. E naquele instante, ambos entenderam que o fenômeno não havia terminado. Apenas mudara de forma, e agora fazia parte deles. O tempo seguiu, mas parecia caminhar de modo diferente para aqueles que haviam tocado o invisível. Nada mais tinha o mesmo peso. O que antes era certeza tornou-se dúvida, e o que antes parecia inalcançável agora soava próximo, íntimo, quase familiar. Doutor. Augusto, antes cético convicto, agora se via dividido entre a razão e o que chamava de o chamado silencioso do além. Vivia com um sentimento constante de presença, como se alguém o observasse, não com julgamento, mas com cuidado, como um mestre observando um aprendiz finalmente disposto a aprender. Em suas anotações, escreveu: "Compreendi que o erro da ciência não está em buscar respostas, mas em querer que todas elas caibam no mesmo idioma. Talvez a alma fale em outra língua, uma que o cérebro ainda não aprendeu a traduzir." Helena também mudara. Continuava atendendo em sua clínica, mas cada encontro com um paciente parecia ter um significado novo. Ela percebia padrões nas dores humanas, repetições sutis que ligavam desconhecidos, como se todos compartilhassem uma mesma origem, uma mesma memória esquecida. É como se cada alma fosse uma página diferente do mesmo livro, pensava. Certa tarde, ela e Augusto se reencontraram em Uberaba, diante da antiga casa de Chico Xavier. O tempo parecia ter parado ali. O jardim ainda florido exalava o mesmo perfume leve que acompanhara as manifestações do garoto. Eles se sentaram em silêncio. Por longos minutos, não precisaram dizer nada. As palavras, naquele contexto, pareciam pequenas demais para o que habitava o ar. Helena foi a primeira a falar. "Você acredita que realmente era ele?" Augusto respirou fundo, olhando para o céu nublado. "Acredito que era algo que usava o nome dele, uma consciência tão ampla que precisava de um rosto conhecido para nos alcançar. Talvez Chico fosse só uma parte visível de algo muito maior." Helena sorriu levemente. "Talvez a fé funcione assim. Deus fala com símbolos, e nós chamamos os símbolos de milagres." O vento soprou suave, movendo as folhas da árvore ao lado. Ambos ficaram em silêncio novamente, até que uma borboleta pousou na cerca, vibrando as asas com delicadeza. Helena observou-a e murmurou: "Ele disse que o amor era a única ciência que sobrevivia à morte. E talvez seja a única que não precisa de prova", completou Augusto. O sol começava a se pôr, e a luz dourada banhava o jardim, criando sombras longas que pareciam dançar sobre o chão.
A cada instante, o mistério parecia menos uma dúvida e mais uma companhia. Algo que não precisava ser resolvido, apenas compreendido em silêncio. Mais tarde, ao caminharem juntos pela rua de terra, Helena perguntou: "Você já pensou no que aconteceria se outros casos como o de Lucas começassem a aparecer?" Augusto sorriu com um ar enigmático. "Acredito que já estão acontecendo. Mas agora, talvez, as pessoas saibam olhar de outra forma. A ponte foi aberta, Helena. E quem atravessou já não volta o mesmo." As palavras pairaram no ar, densas, mas reconfortantes. Ambos sabiam que o fenômeno não fora uma anomalia. Fora um convite, um lembrete de que a vida, por mais complexa que pareça, é apenas o reflexo de algo maior, invisível e eterno. Dias depois, Helena recebeu uma última carta, enviada por um endereço desconhecido. Dentro, havia apenas uma folha de papel com uma frase escrita à mão: "A alma é o universo olhando para si mesma." Ela reconheceu a caligrafia. Era a de Lucas. Mas o garoto, segundo a mãe, não escrevera nada há meses. Guardou a carta em uma gaveta sem medo. Sabia que certas mensagens não precisavam de remetente, apenas de destinatário. Enquanto isso, Augusto decidiu publicar um livro, não científico, mas humano. Chamou-o de A Ponte Invisível, Reflexões sobre o que nos liga. O prefácio trazia uma única dedicatória: "Para aquele que me mostrou que duvidar é a forma mais bonita de acreditar." O livro foi recebido com curiosidade, ceticismo e admiração. Mas o doutor já não buscava validação. Em entrevistas dizia apenas: "Não importa se você acredita em espíritos, energia ou consciência. O importante é entender que nada, absolutamente nada, se perde quando é movido pelo amor." Helena leu o livro em silêncio. Cada página parecia ecoar o que ela própria sentira ao lado do menino. A certeza de que o invisível não é inimigo da ciência, mas seu horizonte mais distante. Numa noite calma, ao olhar o céu, ela pensou em Chico, em Lucas, em Augusto e em si mesma. Pensou que talvez todos fossem apenas fragmentos de uma mesma busca, e que o verdadeiro milagre nunca fora o fenômeno, mas a transformação que ele provocara no coração humano. E então, ao fechar os olhos, sentiu algo familiar. Um calor leve, sereno, como uma presença antiga dizendo sem palavras: "Continue observando, mas agora observe com o coração." Ela sorriu, porque no fundo entendeu. O mistério nunca acaba. Ele apenas muda de forma, sempre esperando ser lembrado. 1 ano havia se passado desde o fenômeno. Lucas crescera em silêncio, com o olhar calmo de quem conhece segredos que o mundo ainda não está pronto para ouvir. A curiosidade pública, como sempre, havia se dissipado. Outros assuntos surgiram, novas controvérsias ocuparam os noticiários. Mas, para aqueles que estiveram presentes naquela noite, o tempo jamais apagaria o que fora visto. Doutor Augusto, agora mais envelhecido, vivia recluso em uma pequena casa nos arredores de São Tomé das Letras. Lá, entre pedras e névoa, ele buscava compreender o que a mente humana é capaz de tocar quando abandona o medo. Acordava cedo, observava o nascer do sol e escrevia suas reflexões em cadernos que, um dia, talvez fossem lidos. Num deles, anotou: "O que chamamos de morte é apenas a mudança de foco da consciência, e o que chamamos de fé é o ato de manter os olhos abertos durante essa transição." Helena o visitava ocasionalmente. Havia entre eles uma cumplicidade silenciosa, construída em meio ao mistério. Conversavam pouco, mas quando o faziam, as palavras pareciam pesar mais. Ela continuava trabalhando, agora com um projeto voltado para estudos de consciência expandida. E, mesmo sem admitir publicamente, usava o caso de Lucas como referência oculta para quase todas as suas hipóteses. Numa tarde de inverno, ela o procurou com algo nas mãos. Era uma antiga fotografia enviada por correio sem remetente.
Mostrava Chico Xavier sorrindo ao lado de uma criança desconhecida, um garoto de olhar sereno, segurando um pequeno livro nas mãos. No verso, alguém escrevera: "A ponte foi construída antes do tempo." Augusto examinou a imagem por longos minutos. O menino na foto tinha traços semelhantes aos de Lucas, mas a fotografia estava datada de 1976. 40 anos antes de o garoto nascer. Nenhum dos dois falou por um tempo. O vento que passava entre as montanhas fazia o som de um murmúrio distante, quase como se o próprio ar estivesse tentando completar a conversa. Helena finalmente disse: "Você acha que pode ser montagem?" Augusto balançou a cabeça. "Não sei mais distinguir o que é real. Talvez o tempo não seja uma linha, mas um círculo que se dobra sobre si mesmo. Talvez Chico e Lucas sejam apenas pontos diferentes da mesma consciência." Ela olhou a paisagem e suspirou. "E nós? Nós fomos os observadores, e talvez o observador sempre acabe fazendo parte daquilo que observa." Nos meses seguintes, Helena começou a registrar fenômenos sutis. Durante as noites, a luz do abajur piscava suavemente 3 vezes, sempre o mesmo padrão. Ela anotava tudo, com disciplina científica, mas sem medo. Certa madrugada, acordou e viu sobre sua mesa um pequeno bilhete, escrito em caligrafia infantil. "A ponte agora está dentro." O papel exalava um perfume suave de flores do campo. Ela sorriu, e pela primeira vez em muito tempo não sentiu necessidade de explicar. Enquanto isso, em São Tomé, Augusto recebeu um último e-mail, vindo de um endereço que ele reconheceu imediatamente: instituto.neuroconscienciaasp.br. Mas aquele domínio fora desativado há mais de um ano. A mensagem dizia apenas: "Os dados finais foram anexados. A mente humana é recursiva. Quando ela busca o infinito responde." O anexo trazia um arquivo de áudio. Ao ouvir, ele congelou. Era a gravação da voz de Chico, a mesma registrada décadas atrás em antigas entrevistas. Mas, entre uma frase e outra, algo novo. "Augusto, o trabalho não termina com a morte. Continue estudando. A fé e a razão não são opostas. São o mesmo rio visto de margens diferentes." O cientista fechou os olhos e chorou. Não de medo, nem de culpa, mas de gratidão. Pela primeira vez, sentiu que não precisava mais entender. Dias depois, enviou uma última carta para Helena. Dentro, escreveu: "Talvez a ponte nunca tenha sido entre nós e o além. Talvez ela sempre tenha estado entre o medo e o amor." Ela guardou a carta junto da fotografia antiga. E naquela noite, sonhou com um jardim iluminado, onde Chico e Lucas caminhavam lado a lado. Quando ela tentou se aproximar, ambos sorriram e disseram em uníssono: "A vida continua." Ao despertar, o sol entrava pela janela. O vento soprava leve, e no ar havia a mesma fragrância de flores que acompanhava cada manifestação. Helena fechou os olhos e entendeu. O mistério não pedia resposta. Pedia continuidade. E talvez fosse essa a verdadeira natureza da fé. Não acreditar sem provas, mas sentir sem precisar entender. O tempo passou. Os registros, as gravações, as entrevistas, tudo foi lentamente sendo engolido pelo esquecimento que o mundo reserva até aos milagres. Mas há coisas que o tempo não leva, apenas transforma. E entre elas estava a lembrança daquele menino que um dia fez a ciência ouvir a voz da alma. Lucas agora tinha 9 anos. A infância seguia seu curso natural, mas algo nele permanecia diferente. Um silêncio sábio, um olhar que via além do aparente. De vez em quando, ele escrevia frases soltas em cadernos que ninguém entendia completamente. Frases que falavam de luz, de memória, de um amor que não se desfaz. Um dia, ao ser questionado por um colega da escola sobre o que queria ser quando crescesse, respondeu sem hesitar: "Quero ajudar as pessoas a lembrarem quem elas são." A professora sorriu, achando graça na resposta enigmática, sem saber que ouvira talvez a definição mais pura da espiritualidade. "Doutor,
Augusto, envelhecido, seguia escrevendo em seu retiro, agora mais próximo da serenidade do que da dúvida. Publicara poucos livros, mas todos carregavam o mesmo fio invisível, a ideia de que compreender o mistério não significa destruí-lo. Em uma de suas últimas entrevistas, disse algo que ficaria marcado para sempre. A fé é a intuição do infinito, a ciência, sua tentativa de descrevê-lo. Já Helena havia se tornado referência em estudos sobre consciência humana. Não falava publicamente sobre o caso de Lucas, mas em cada palestra, cada artigo, havia uma frase, uma metáfora, uma lembrança sutil daquele tempo. Nos dias em que a saudade apertava, ela relia as cartas, as anotações, e às vezes visitava o velho jardim de Chico Xavier. Dizia que aquele lugar ainda respirava e que, se escutasse com atenção, podia ouvir risos de criança entre as flores. Certa manhã, enquanto caminhava pela estrada de terra próxima ao instituto, Helena avistou algo inesperado. Uma criança, de costas, sentada à beira do caminho, desenhava na poeira com um graveto. Ao se aproximar, viu que o menino traçava o mesmo símbolo que Lucas desenhara anos antes, a espiral luminosa. Assustada, perguntou: "Onde você aprendeu esse desenho?" O garoto levantou o olhar, sorriu e respondeu: "Um amigo me mostrou. Disse que é o caminho de volta para casa." Ela ficou imóvel, observando aquele sorriso que parecia ecoar uma lembrança distante. Naquele instante, percebeu que o fenômeno nunca pertencera a um só corpo, a um só tempo ou a um só nome. Era maior. Era um movimento, uma frequência, uma ponte que atravessava gerações. Naquela noite, Helena escreveu em seu diário: "Chico partiu, mas não foi embora. Lucas cresceu, mas não deixou de ser o canal. Augusto entendeu, mas não encerrou o mistério." Talvez todos nós sejamos apenas vozes diferentes dizendo a mesma coisa. A vida continua. Enquanto isso, nas montanhas, o velho cientista adormecia para sempre. Encontraram-no sentado diante da janela, com o caderno aberto e uma frase inacabada: "A fé." Mas no rodapé da página, escrita em uma caligrafia diferente, mais leve, mais arredondada, havia o complemento: "É a forma mais pura do conhecimento." Ninguém soube explicar como aquelas palavras foram parar ali, mas Helena, ao ler, sorriu. Sabia de onde vinham. O enterro foi simples, cercado apenas por amigos próximos. Entre eles estava Lucas, agora mais alto, mais consciente. Durante a cerimônia, ele ficou em silêncio, olhando fixamente para o céu. Quando todos se retiraram, aproximou-se do túmulo e deixou um pequeno pedaço de papel sobre a lápide. Nele estava escrito: "Nos encontraremos onde a dúvida não existe." Naquela noite, Helena sonhou novamente com o jardim iluminado. Desta vez, viu Augusto caminhando entre as flores, sorrindo, enquanto uma figura luminosa o guiava. Ao longe, o menino Lucas observava, e atrás dele, o contorno sereno de Chico Xavier. Todos olhavam para ela, e a voz que vinha do vento dizia: "O amor é a única ciência eterna." Helena acordou com lágrimas no rosto, mas o coração leve. Foi até a janela e viu o sol nascendo sobre a cidade. A luz atravessava as nuvens em feixes dourados, tão intensos que pareciam vivos. E naquele instante ela entendeu. O mundo nunca havia perdido a fé, apenas esquecido de onde ela vinha. Mais tarde, caminhou até o antigo instituto, hoje desativado. As paredes, cobertas de poeira, ainda guardavam o eco de vozes e o brilho sutil das experiências passadas. Na sala 12, onde tudo acontecera, o ar parecia vibrar levemente. Helena sorriu, acendeu uma vela e disse em voz baixa: "Obrigada por nos mostrar." A chama tremulou e, por um breve instante, o reflexo projetou duas silhuetas sobre a parede. Um homem e um garoto lado a lado. Ela piscou e a imagem desapareceu, mas o perfume de flores do campo voltou mais uma vez. Ao sair, sentiu o vento tocar seu rosto e ouviu muito distante uma voz suave ecoando: "A ponte nunca se fecha, ela apenas muda de lugar." E pela primeira vez, Helena não teve medo.
porque compreendeu que a fé e a ciência, o homem e o espírito, a dúvida e a esperança, tudo fazia parte do mesmo movimento. Tudo era o mesmo rio. E aquele rio, silencioso e infinito, seguiria fluindo para sempre.